Se você quer se tornar um profissional em impressão 3D e obter o máximo de qualidade dos seus projetos, então você precisa aprender a configurar seu fatiador. E hoje nós vamos fazer uma configuração para melhorar a qualidade de impressão do PETG. Lembrando que o PETG ele está entre o PLA e o ABS, e ele herda características de cada um deles. Do PLA, ele herda a característica de facilidade de impressão. E do ABS, ele herda a característica de é, brilho, de resistência, por exemplo. E hoje nós vamos mostrar aqui uma configuração para extrair o máximo de qualidade da sua impressão utilizando o PETG. Eu sou o Anderson e esse é o canal MN3D. Então, pessoal, eu estou aqui no fatiador já e para começar, a gente vai vir aqui, né, no filamento. Ele, por padrão, ele vem ali como genérico PLA. Por que genérico? Aqui no Bambolab, né, ele tem os próprios filamentos, então o que não é marca Bambu é como genérico, né? Então ele está aqui como genérico PLA, então eu vou aqui, né, genérico e colocar PETG. Então ele já vai buscar todas as configurações dele de PETG, né? Para que ele trabalhe o PETG. E eu trabalho no Bambu Studio, mas tem outros produtores de conteúdo que trabalham com outros, né? Tem muita gente que produz com outros fatiadores, né? Fatiador é tudo igual. Ele fatia e manda para impressão. Os nomes pode mudar alguma coisa, o nome de algo pode ser diferente, tal, mas a função é a mesma. E para a gente começar, nós vamos começar com a questão da temperatura. Então, o PETG, ele trabalha com temperatura maior que o PLA, né? Ali entre 230, eu já tive impressão com um projeto ali de 255, eu já vi gente falando que já imprimiu até 260, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a questão da temperatura. E, para fazer isso, a gente tem que fazer uma torre de temperatura. Então, aqui no Bambu Studio, eu venho aqui, eu vou buscar aqui, ó, torre de temperatura para PETG. Então, ele vai abrir o teste de torre de temperatura. A gente pode pegar qualquer um desses, né? Pegar esse daqui, ó, está 235 até 260, né? Então, eu vou trazer para o fatiador. Tá, eu vou vir aqui, ó, esquema de cores, eu vou por temperatura. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, o que vai acontecer nesse teste? Ele vai começar imprimindo a 260, a 255, 250, 245, até a temperatura mínima. E esse teste aqui, pessoal, ele faz outros testes também, né? Aquele teste de ajuste fino, né? Tem outras coisas aqui, tem a questão de ponte também, e além da temperatura. Então, você vai imprimir isso daqui e você vai olhar, né? Como ficou o produto, em qual temperatura ficou melhor, né? As camadas estão perfeitas, não está faltando nem passando filamento. Então, você vai fazer esse teste, vai imprimir e vai olhar. Então, o que tiver a melhor camada é a temperatura que você vai usar, né? E como que a gente vai alterar isso daqui? A gente vem aqui em filamentos, né? Coloca aqui editar e temperatura do bico. Viu que por padrão ele está trazendo de 220 a 270, né? Então, sei lá, o meu ficou bom 250, então vou vir aqui e coloco 250. Então, 250, 250. Então, essa é a temperatura do bico, né? Conforme o seu teste.
Então, outra coisa importante é a temperatura da mesa, né? O PETG, ele tem boa aderência na mesa. E o que acontece? Ele trabalha bem de 80 até 100 graus. Ele trabalha bem, né? Ele tem uma boa aderência. Eu gosto de trabalhar com 80 graus. E vocês vão ver aqui que ele já traz por padrão os 80 graus. Então, ele dá uma aderência boa, ele nem prende demais, depois fica aquela dificuldade para tirar, e ele também não solta, estragando o projeto, né? Então, vocês vêm aqui e coloca o 80 graus. Então, outro parâmetro importante é aqui na aba resfriamento. Então, vocês lembram que o PETG ele tem características ali do PLA e do ABS. Então, ele não gosta de trabalhar a 100% de ventilação igual o PLA, mas ele também não gosta de trabalhar com zero de ventilação igual o ABS. Então, a gente tem que ali encontrar o meio termo para ver qual é a melhor ventilação. Então, aí fazendo testes, eu cheguei à seguinte conclusão. Vamos ver aqui, ó. Ó, o valor mínimo, que ó, limite mínimo de velocidade do ventilador. Eu gosto de trabalhar com 50 e no valor máximo eu gosto de trabalhar com 80. Então, o que significa, gente? Quando ele estiver lá na velocidade mínima de impressão, ele vai estar com 50% do ventilador. E quando ele estiver na velocidade máxima daquele projeto, ele vai estar a 80% da ventilação. Por que isso? É para dar tempo de ir secando as camadas que foram colocadas. Então ele vai lá, coloca uma camada, então tem a ventilação que vai secando para não sobrepor camada quente sobre camada quente. Então, um próximo aqui também, ó, esse aqui, ó, manter ventilador sempre ligado. Isso aqui é muito importante também. O PETG, como eu disse, ele precisa de mais calor para derreter, né? Então, a gente tem que trabalhar sempre com o ventilador ligado para evitar que cause aquela aparência de derretimento, né? Que vai colocando camada quente sobre camada quente, então acaba deixando aquela fica feio, né? O projeto fica feio, fica assim parecendo que está derretido, quase derretido, tal. E também impressão lenta para melhor resfriamento da camada. É o que eu falei, né? Impressão lenta para resfriamento da camada. É bom colocar, pois o PLA, ele, como ele é mais resistente, ele é um material mais resistente, ele demora mais para resfriar. Então, é o que eu falei agora mesmo, né? Tem que ter a ventilação ok, tem que estar o ventilador sempre ligado e a impressão mais lenta para dar tempo de resfriar e não colocar camada quente em cima de outra camada já quente também, que estraga o projeto. E aqui, ó, tempo de camada. É bom colocar aqui sempre 12. Então, vocês vão lá, aqui, salva o seu perfil para poder trabalhar depois. Aí o próximo ponto, gente, é o seguinte, é a calibração de fluxo. Então, o que é a calibração de fluxo? Ele vai te dar a quantidade exata de filamento que ele vai estar colocando no projeto. Então, tem um teste para fazer. Aqui na Bambu Studio, a gente vai vir aqui, ó, em calibração, você vai fazer o teste automaticamente. Você coloca aqui, ó, autocalibração. Ele vai fazer o teste rapidinho, tipo uns 5, 6 minutos. Ele faz esse teste e ele vai te dar um resultado. E esse resultado da taxa de fluxo, ela pode ser 0,1,
0,2 positivo, ou ele pode ser também negativo, né? O zero negativo é menos 0,1, menos 0,2. E como que a gente vai fazer essa alteração? Quando a gente tiver o resultado do teste, né? Então, a gente vem aqui, editar, e aqui, ó, na aba filamento, relação de fluxo. Ele pode estar também com o nome de taxa de fluxo, mas é esse número aqui, ó. Então, por exemplo, o meu deu 0,1, positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, tá 0,95, eu vou colocar 0,96. Ok? Então, a gente vem, salva o projeto e nós vamos para a próxima parte. O que é? A gente vai vir aqui na abas gerais aqui para fazer as calibrações. Para começar, gente, a altura da camada. Altura da camada, 0,2. Essa parte aqui, ó, da largura da linha. Então, é 0,4. Aí pode colocar aqui 0,4 em tudo. Então, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4. Então, ok. Aí, aqui, ó, essa posição da costura. A gente coloca alinhado. Tem uma coisa muito importante aqui. Tá aqui mais para baixo, ó. Vou mostrar para vocês que é importantíssimo. Aqui, ó, ponte grossa. Essas pontes grossas sempre desativado. Então, o que é a ponte grossa? O sistema ele cria pontes dentro do seu projeto. E quando ele faz isso, ele descalibra um pouco o fluxo. Ele descalibra o fluxo e na parte externa, ele acaba que ele deixa falhas. Fica uma linha assim, ó, por fora do projeto. Vocês já viram quando fica tipo assim uma linha, parece que está faltando ali uma linhazinha de filamento. Então, o que causa isso? É essa ponte grossa. Agora passando aqui para a parte de força, nós vamos mudar aqui, ó, só um parâmetro, que é aqui, ó, loop de paredes. Também pode estar escrito volta de parede. É bom trabalhar sempre com 3, até porque 2 eu acho que fica fraco. Então é bom a gente colocar aqui sempre 3. E a gente já vai aqui para a aba velocidade. Então aqui na aba velocidade, a primeira camada aqui é sempre bom colocar com 30. Por que trabalhar com 30? Porque a primeira camada é a base do projeto. Então ela tem que estar perfeita. Então é bom estar com uma velocidade menor para ele fazer bem feito mesmo. Tudo que eu já falei, questão de ventilação, para resfriar, para depositar, para ficar a base perfeita, porque ela é a estrutura para o projeto. Nas outras camadas, a gente vai ter que fazer o seguinte: nós vamos ter que fazer o teste de VFA. O que é esse teste? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na Bambu Studio, a gente vem aqui e nós vamos pegar também aqui, ó, VFA teste. Então vocês vão abrir esse teste. Vamos lá, vamos baixar. Vamos mandar fatiar o teste. Então, aí aqui é o seguinte. Aqui, ó, vocês vão ver que tem aqui na pontinha, ó, tem uns pontinhos aqui, né? Então, ele começa no 40. Então, é 40, 50, 60, 70, 80, tal, até 200. Chega aqui em cima até o 200. Então, você vai imprimir
Você vai imprimir e vai ver qual que ficou melhor. Qual camada que está sem ressonância, a camada que não está tendo trepidação nas linhas. Aqui, ó. Eu acho que não vai dar para vocês verem, né? Mas eu fiz a impressão e se você ver aqui, ó, nas velocidades mais baixas, né? Ele tá dando ressonância, tá dando as linhas, porque ele vai fazendo linhas assim, as linhas tá trepidando, não tá muito legal, né? Mas conforme vai aumentando, já vai ficando melhor, né? Aqui em todos, esse aqui é de 90 graus, esse aqui é o de 60, em todos aqui, em todos. Aí, olhando aqui, tá ficando melhor aqui, ó. Vamos contar aqui, ó. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Que 150 ficou bom. Ficou muito bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou vir no fatiador e vou colocar 150. Então, 150, 150, 150, 150 e 150. Então, gente, isso daqui não adianta vocês quererem copiar esse parâmetro aqui. Vocês vão ter que fazer esse teste, tem que fazer o teste. Porque vai de impressora, e não é só isso, né? Vai do filamento, vai da marca dele, vai da qualidade, se ele está úmido ou não está. O PETG, ele pega mais umidade que o PLA. Então, a gente vai ter que fazer esse teste para ver como a minha impressora vai trabalhar melhor. Então, não adianta ficar copiando aqui. Igual eu falei lá no início, se você quer ser profissional, você vai ter que começar a configurar a sua impressora. Então, aqui, ó, seguindo, desacelere para as saliências. Então, tem que desacelerar para saliências, né? Vocês lembram que eu te mostrei lá no início o teste de temperatura? Ele tem umas saliências, né? Então, quando chega lá para fazer nessa saliência, né, que ele vai depositar, ele vai com uma velocidade melhor para quê? Para colocar uma boa camada, para não estragar o projeto. Então, é importantíssimo fazer essa configuração também. Agora, na aba Outros, a gente vai trabalhar aqui com voltas de saia. Eu gosto de colocar aqui duas. Ah, o que é isso? Vou mostrar para vocês o que é essa volta de saia. Eu vou abrir aqui, ó, vou abrir um cubo e vou mandar fatiar. Então, o que é a volta de saia? É esse daqui, ó. Então, vocês vão ver que no início da impressão, né, ele vai colocar essas duas voltinhas aqui, que são chamadas de voltas de saia, né, que elas delimitam ali ó, o local onde vai ser impresso. E por que é bom? Porque ele vai delimitar ali a questão do fluxo, né? Ele vai estabilizar o fluxo. Então, ele delimitou e ele vai estabilizar o fluxo. Aí vai fazendo ali a impressão, ela vai estar estabilizando o fluxo. Então, é bacana colocar essa configuração aqui também. Pessoal, o PETG ele é muito grudento, né? Lembra? Ele é um material mais resistente, ele precisa de mais temperatura, então ele é propício, vamos dizer assim, a dar mais teia, porque ele é mais grudento, né? Ele é puxento. Então você vai fazendo ali o material, né? Na hora que vai retrair, na hora que vai retrair a extrusora ali, né? Ele vai fazendo aquelas teias, né? Os strings, né? Então, a gente tem que fazer um teste
que é o teste de retração. Então, como é? Então, nós vamos vir aqui, ó, vamos voltar aqui. Então, teste de retração. Então, nós vamos pegar aqui, vamos baixar. Então, baixamos aqui, vamos mandar fatiar. Então, eu vou dar um zoom aqui. Como que funciona esse teste? Então, é o seguinte, diminuir um pouco. Aqui, ó, se você contar, ele começa aqui, ó, no 01. Então, aqui, ó, no 0, né? 0, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, até 2. Então, aqui, como funciona? Eu vou imprimir e vou avaliar. Então, em cada ponto desse aqui, em cada volta, que é um valor, você vai ver se ele está dando ou não teia, né? Então, o valor que não tiver dando teia é o que você vai colocar lá na sua configuração. Então, vamos supor que seja, sei lá, vou falar do meu teste, 1.2. 1.2. Então, é 1.2 que está ok, que ficou bom, que ficou sem teia. Então, eu vou vir aqui na impressora. Eu vou vir em extrusora. Aí aqui, tá? Comprimento, tá 0,8. Então, eu vou vir aqui e colocar 1.2. Ok? Aí uma outra coisa importante aqui. Tá vendo aqui, ó, velocidade de retração e velocidade de desretração. Então, a velocidade de retração é quando ele puxa, né? Então, eu estou imprimindo aqui, eu vou subir. Essa é a retração. E a desretração é quando ele vem para depositar mais filamento. Então, aqui na velocidade de retração, eu gosto de trabalhar com 75. Ah, por quê? Porque quando eu estou depositando filamento aqui, lembra que eu falei que o PETG é puxento? Então, eu estou aqui. Se eu sair devagar, ele vai fazendo aquela teia. Se eu sair mais rápido, se eu puxar ele mais rápido aqui, então a tendência de dar teia é menor, né? A chance de dar teia é menor. Então, a velocidade de retração eu gosto de trabalhar com 75, porque na hora que ele for subir, ele não vai deixar teia. E eu vou salvar o projeto, né, gente? E para a gente utilizar depois. Então, aí finalizado essas configurações, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer aqui, ó, o teste do cubo. Eu já abri ele aqui algumas vezes, né? Então, vamos fazer o teste do cubo para ver se ficou. Eu aconselho vocês a fazer um antes e um depois para ver a diferença. Então, eu vou fazer aqui, manda fatiar, imprimir e eu vou avaliar. E aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas ó, no meu, vocês veem aqui, ó. Entendeu? A superfície tá boa, tá lisinha, não tá dando. Lembra que eu falei da ponte grossa? Costuma dar assim, ó. Uma risca, não tem, que eu desativei. Então, olha, todos os parâmetros que eu utilizei. Ficou legal. Lá dentro, ó, não deu teia, porque aqui dentro costuma dar teia. Então, você vai fazer esse teste. Faz um antes e um depois para você ver como se comportou sua impressora. E é claro, se você vê que alguma coisa ou outra está dando algum problema, né, vamos dizer assim, você vai e mexe na configuração referente àquele problema, né? Por exemplo, tá saindo a risca que é ponte grossa, então eu vou lá e tiro a ponte grossa. Então, gente, se você, como eu, que quer trabalhar com impressora para comercializar produto e tal, é uma excelente oportunidade,
trabalhar com PETG também. Por quê? O PETG ele é mais barato que o PLA, né? Então, se eu produzo materiais de qualidade com o PETG, eu consigo melhorar o meu custo e, consequentemente, né, eu consigo melhorar a minha margem de venda, eu ganho mais. Então, gente, não tem jeito. Vou repetir aqui pela terceira vez. Se você quer ser profissional da impressão 3D, você tem que aprender a configurar a sua impressora. E, vocês viram, não é um bicho de sete cabeças. Tem muitas outras pessoas, muitos outros vídeos. Eu vou colocar vídeo também depois falando de alguma configuração específica, mas isso já tem também na internet. Então, vai depender de você mesmo, você ter qualidade para poder ter sucesso também nas suas vendas. Pessoal, esse é o vídeo. Eu tentei mostrar aqui bem detalhadamente. Os meus vídeos eu costumo tentar detalhar bem as coisas para ficar inteligível, né? Tentar falar de uma forma menos técnica para a gente poder avançar o nosso trabalho. Então, vocês não esqueçam de deixar aquele like maroto, vocês dão uma ajuda aí pro canal, se inscrevam, compartilhem e deixe seus comentários, suas perguntas. O pessoal está participando bastante, vocês estão participando bastante, deixando mais informações que agregam, vocês estão deixando coisas positivas sobre o canal, que vocês estão gostando, que vocês estão aprendendo, isso deixa a gente muito feliz. Então, deixa aquele like, compartilha, se inscreve e valeu!